o Papa Francisco mandou um recado pro povo brasileiro e tem soltado heresias por aí. Então nesse vídeo fica comigo até o final porque você vai ver o que tá rolando aí, o que é que esse Papa tem feito, né? Profético, a Bíblia já diz que o sistema papal vai fazer algumas coisas aí que vão realmente contra o que Deus quer e a gente precisa ficar ligado, ficar atento. Então acompanhe isso aqui nesse quadro rápido que eu estou criando sobre revelações. Bem, pessoal, é isso aí. Parece piada, o pessoal tem colocado aí na internet aí como piada, mas não é de bom tom, Papa, né? Ficar falando dessas besteiras aqui pro brasileiro, né? Então dá uma olhadinha aqui, vou soltar o vídeo para você ver, gravei aqui a tela, acompanha comigo aí. Santo Padre, prega per noi brasiliani. Questo tempo Voi non avete salvezza, troppa casaccia e niente preghiera. Pois é, né? Lamentável dizer que não tem jeito para brasileiro, soltando piadinha. Hoje tá na moda, né? Pastores, padres, líderes religiosos fazer piadinha para sair, né? Ganhar empatia aí, infelizmente, e foge do princípio da moralidade, do decoro, né? Enfim, lamentável dizer que não tem, que só tem cachaça. Infelizmente, para muita gente é piada, mas a gente se já tá um país aí cheio de corrupção, mal visto no mundo todo, ainda o Papa falando essas brincadeiras que só fala que só tem mulher, só tem prostituição, só tem isso, só tem aquilo, agora a cachaça. Infelizmente, tem gente ainda que dá risada, né? O brasileiro gosta de sofrer e de rir com o que é ruim, né? Aí tem aquele ditado que o pessoal fala ainda é melhor, né? Rir para não chorar, né? É verdade. É ainda mais lamentável porque a fiel ali, né? A cristã, a cidadã, coloca assim, manda uma mensagem pra gente lá do Brasil, ore por nós do Brasil, manda uma mensagem, ou seja, a pessoa ali na sua fé pedindo, né? Uma intercessão, o cara vai e faz essa abestalhadice aí, né? Enfim, lamentável. Dá zero pra ele. Então, e a outra coisa que eu vou deixar aqui nesse vídeo de revelações é sobre essa declaração absurda que o Papa fez aqui, falando aqui coisas que estão contradizendo a Bíblia, né? Heresias aqui, você vai ver agora aqui. Acompanha aqui esse vídeo que eu tirei também a gravação aqui na tela para você ver. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Eu vou parar aqui um pouquinho. Olha o que ele fala, que todas as religiões são um caminho para levar a Deus. Olha que eu vou te mostrar na Bíblia que a Bíblia não fala isso não, né? A Bíblia fala que só tem um caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Isso não é uma narrativa de Deus divina. É coisa do inimigo, do diabo, que quebra a verdade, que mistura um pouco de mentira com um pouco de verdade para enganar, se possível, até os eleitos, os escolhidos, né? Vamos continuar aí. Ma Dio è Dio per tutti. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? Uma outra pausa rapidinho aqui, ele fala também que, né, não adianta ficar discutindo de religião. Se a Bíblia fala que a gente precisa de homens e mulheres de coragem, que não temam chamar o pecado pelo nome, como é que a gente vai advertir se a gente botar panos quentes aí, né, ficar cobrindo o sol com a peneira? Então, eu acho que ele está querendo dar recado aqui para alguns cristãos, algumas denominações que realmente chegam e falam a verdade, ensinam a verdade, né? E aí não é questão de brigar, de dizer qual é a certa, é mostrar o que é o correto, né? A verdade é só uma, né? E a gente vai mostrar aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar na Bíblia. Vamos acompanhar aí. C'è un solo Dio. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno è schi, qualcuno è musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, sono diversi cammini. Anderson? Imagina aí, né? Dizendo que hindus, muçulmanos, todo mundo, né? Leva a Deus. Imagina que absurdo. Por quê? Imagina o hindu, a pessoa que está lá adorando a Buda, gente aí que adora outros deuses. E aí a gente sabe que a Bíblia fala que quem ama obedece a Deus, não tem outros deuses, né? Diante do Deus verdadeiro, não adora imagem de escultura e tem denominação adorando imagem. Tem gente aí que não aceita Jesus como Messias, como Salvador, como Filho de Deus. Quer dizer que todas essas denominações que têm essas crenças distorcidas, deturpadas, erradas, levam a Deus? Pera aí, vamos ver o que a Bíblia diz. Acompanha aqui comigo, ó. O que é que a Bíblia diz? João, livro de João, Novo Testamento, capítulo 14, no verso 6. Diferente do que o Papa diz, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Então, que todas as religiões levam a Deus? Nananina não, tá errado. O Papa aí tá realmente precisando dar uma lidinha na Bíblia aí e seguir o que a Bíblia diz, né? Jesus que disse isso. Eu sou o caminho, a verdade. Só tem um caminho que é Jesus Cristo, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai e a Deus se não for por Ele. Então quem adora imagem de escultura, quem adora a virgem isso, virgem aquilo, santo isso, que quer ir a Deus através do Papa, através de qualquer outra coisa que não seja Jesus, está errado.
Olha outro versículo aqui, outro texto para a gente ver, Provérbios 14, 12, ó. Há caminho que parece certo ao homem. Talvez o Papa deva estar nesse cenário aqui, né? Há caminhos aí, várias denominações que parecem certo, né? Tá pregando uma coisa boa à humanidade, né? Ajuda. Mas no final conduz à morte. E aqui tá falando de morte eterna, né? Então, é o caminho estreito, não é o largo que salva, não. Não é que todos os caminhos levam a Deus, a todas as verdades, né? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Essas narrativas, essas fake news, essas distorções é que tem feito o ser humano se desviar de Deus, né? Então, Provérbios 14, 12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Por quê? Tá errado, não é o que Deus quer, não. Mais um verso aqui para você ver o que é que a Bíblia diz e comparar com essas atrocidades, essas heresias que foram colocadas aqui pelo Papa, tá? João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos, lhes obedece. Deus está falando aqui, Jesus está falando, esse é o que me ama. Quem ama a Deus, obedece os mandamentos, né? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então aqui está dizendo, claro, a Bíblia, Jesus, que quem ama, obedece aos mandamentos. E tem igreja aí, denominação, CNPJ, placa denominacional, inclusive a igreja católica, que mudou o mandamento, trocou a guarda do sábado pro domingo, tirou mandamento, botou mandamento que não tinha, então fez uma salada de fruta ali, mesmo a Bíblia dizendo que ai quem tirar um tio, né? Enfim, uma vírgula, um ponto, um tio, mudar. Então, mais uma heresia aí, diferente, destoando do que a Bíblia diz, né? Tem que obedecer. Igreja que tá falando que não precisa guardar sábado, igreja que dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que é pela graça que a gente é salvo. Beleza, mas quando você se sente salvo e aceita o amor que você demonstra a Deus e a Jesus é a obediência, obedecendo. Ó. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. É assim que a gente... Jesus está dizendo que ele descobre quem ama ele olhando o comportamento da pessoa, olhando se a pessoa obedece, tá bom? Então, essa narrativa de muitas denominações que falam que não precisa guardar mandamento, que o mandamento foi abolido, mesmo Jesus dizendo que veio aqui para cumprir, né? É gente seguindo a linha do Papa aí, né? Dizendo que várias denominações salvam, que vários caminhos levam a Deus, guardando ou não guardando. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala outra coisa, tá bom? Apocalipse 14, 12. A Bíblia fala que existe um povo, uma igreja, que é a mulher representada na Bíblia, na profecia, como igreja, como povo de Deus, os santos, o escolhido. Aqui está a perseverança dos santos. Santos que são aquelas pessoas que obedecem, que buscam seguir a Deus, né? Então, para honrar e glorificar o nome dele. São os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, obedecendo, seguindo, fazendo, seguir, ser discípulo é fazer o que Jesus fez. Então Jesus obedeceu todos os mandamentos, inclusive guardou o sábado. Jesus amou o próximo, ajudou. Né? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente ama a gente mesmo, a nós mesmos. Então, a perseverança dos santos, a igreja verdadeira, não é placa, não é denominação, não é CNPJ, não é nome de igreja, é um povo que é fiel aos mandamentos de Deus, permanecem fiéis a Jesus, né? E é assim que a gente vai diferenciar o joio do trigo, tá bom? Olha aqui Apocalipse 12, 17, falando aqui, ó, o dragão irou-se contra a mulher, que na profecia significa igreja, povo de Deus, né? Os santos, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Esse povo é chamado também de remanescente. Viu, seu Papa? Remanescente é o povo que, mesmo com o passar dos tempos, mesmo com essas distorções narrativas, com líderes religiosos ensinando errado, distorcendo, ainda tem um povo que é fiel, ainda tem um povo que é remanescente. Ele conseguiu ainda manter a obediência conforme Deus pediu lá no Jardim do Éden a Adão e Eva, né? Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, tá aqui na Bíblia todos os textos para a gente ver que heresia mandou recado ruim pro brasileiro, pro Brasil, dizendo que aqui tem cachaça. E nesse outro depoimento dele aí, fala dele dizendo coisas erradas, heresias. Papa mandou recado pro brasileiro, mau recado, infeliz demais a colocação. E também heresias com o que está escrito na Bíblia. Para finalizar, ó, João 10,16, tá? Aqui deixa claro que o povo de Deus, a igreja perfeita, a igreja verdadeira, é um povo que está guardando os mandamentos, que é fiel, que é remanescente, né? E Jesus está falando aqui que tem outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, existe uma igreja hoje, que muita gente fala dos adventistas do sétimo dia, é a única igreja, na verdade, que ela defende a guarda dos 10 mandamentos, o testemunho, que ela é uma defensora de tudo que a Bíblia pede. Então, muita gente coloca, a igreja que se acha salva. Não, a igreja não fala isso, né? Então, são alguns
membros desavisados ou as pessoas que interpretam errado essa colocação. É a única igreja hoje que defende os 10 mandamentos, que defende os princípios verdadeiros ensinados na Bíblia. Por isso que muita gente coloca, só eles acham que vão se salvar. Não. Mas tem muita gente que não é adventista do sétimo dia e que também guarda, segue os princípios que está na Bíblia, porque a base é bíblica, não é da igreja A, B ou C. Então, tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Essas pessoas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. João está dizendo aqui que existe um povo que segue os mandamentos todos, que é fiel a Jesus, que tem os princípios ali corretos, a interpretação correta e que está espalhado em várias igrejas, várias denominações. E em um momento oportuno, Deus vai chamar e vai haver só um rebanho, todas essas pessoas vão ficar num lugar só e vai ter só um pastor, que é Cristo Jesus. E para finalizar, Apocalipse 18:4. Falando do grande dia que não vai ser fácil, né? Muita gente vai se perder. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então, se você tem seguido a Deus do jeito correto, obedece os mandamentos, é fiel, tem sua comunhão, segue direitinho aí. Não adianta você estar fazendo certo e dentro de um local errado. Então, se você estiver na igreja que não prega, não tem as crenças, as doutrinas corretas, não adianta porque você vai se contaminar, né? Quem se junta com porco, farelo come. Dize-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Então, a Bíblia está falando que você vai ter que sair, sai dela, povo meu. Inclusive, até seja da Batista, da Universal, da Católica, você vai ter que procurar aquele local que professe a fé genuína que está na Bíblia. Inclusive, até na igreja adventista tem algumas igrejas aí, dissidentes da Reforma e outras, e até adventista do sétimo dia, que estão fazendo coisas absurdas. Se você está percebendo que essa igreja em específico está fazendo uma coisa errada, destoando a Bíblia, sai dela, povo meu, procura outra, né? Vai para outra cidade, vai para outra igreja, né? Adventista de outro bairro. Então, assim, a Bíblia está falando que não vai ser uma placa de denominação, não vai ser o nome da denominação que vai salvar. É o comportamento e a obediência a Deus. E se você estiver num local que você está vendo que está destoando do que a Bíblia pede, sai dela, povo meu. Seja batista, adventista, assembleia, né, testemunho de Jeová, católico, universal, mundial, seja o que for. Né? E muita gente pega no pé da adventista porque a igreja adventista do sétimo dia é a denominação que tem se achegado mais firmemente, fielmente à palavra de Deus na Bíblia. Então é isso, que a gente possa ficar alerta, né? Vigiar, orar e pedir a Deus misericórdia e força para a gente seguir os mandamentos e interpretar a Bíblia do jeito certo. Se você gostou, curte aí, comenta e compartilha para todo mundo ficar ciente. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.